Graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, que bênção estarmos aqui mais uma noite de quinta-feira, celebrando a Deus, podendo exaltar o seu nome. Quero convidar você a participar conosco, compartilhando aí com os nossos amigos, irmãos, convidando para ouvir uma palavra breve, mas estaremos fazendo uma oração hoje, especial por sua vida. O tema que vamos tratar hoje é como vasos de barro nas mãos do oleiro. Uma palavra que é para mexer com o teu coração, para edificar a tua vida e para despertar em você a necessidade de uma total dependência do cuidado de Deus. Amém, queridos? Portanto, convido você desde já para estar adentrando-se ao nosso link aí no Facebook e já compartilhando com amigos, com familiares, convidando para estarem conosco neste momento de celebração ao Deus vivo. Amém, amados? Portanto, quero desde já convidar você a estar fechando seus olhos, orando a Deus, adorando a Ele nesse momento. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse tempo que o Senhor fez. Esse dia é obra das Tuas mãos e as nossas vidas também estão em Tuas mãos. E cremos no cuidado do Senhor, no tratamento do Senhor, no modelar do Senhor na nossa vida, para o nosso bem, para o nosso crescimento, a nossa edificação. Abençoa tantos quantos entrarem nesse canal e participarem desta palavra de hoje, desta mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa nos inspirar e falar com cada um pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Que bênção, que bom, maravilhoso podermos estar compartilhando a palavra de Deus. Eu quero convidar você a fazer uma leitura comigo no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6, quando estaremos fazendo uma breve reflexão nessa noite. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava sobre as duas rodas. Quando o vaso que ele fazia estragava em sua mão, tornava a fazer outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Bênção, maravilha, que o Espírito Santo possa nos auxiliar, nos ajudar a estar adorando, celebrando ao nosso Deus nesse momento de meditação da palavra. Veja bem, queridos, o texto é muito claro e a retratação ali é: o Deus mandou o profeta descer à casa do oleiro, e ali Deus está trazendo uma mensagem profética para toda a nação de Israel. E muitas vezes tratamos esse texto de uma forma mais individual, particular, como sendo nós o vaso e Deus o oleiro, trabalhando, moldando, né? Mas aquela mensagem ali é específica para uma nação. Deus está trabalhando uma palavra direcionada à nação de Israel, como o povo dele, povo escolhido de Deus. E muitas vezes nós não percebemos que Deus é Senhor de todas as coisas, de todas as nações. E nesse tempo de tanta crise ao nosso redor, onde vemos tantas coisas estragadas, tantas coisas quebradas, está exatamente trabalhando nesse tempo como um grande oleiro que é Senhor de todas as coisas, Senhor da raça humana. Ele criou cada ser humano, Ele pode nos tomar, nos moldar, Ele pode pegar os nossos cacos e trabalhar e fazer o quebrantamento, esmiuçar, para que se torne pó outra vez, que é essa massa que éramos, né, antes de nos tornarmos corpo, alma vivente, éramos apenas pó da terra. E Deus tomou do pó da terra, modelou, né, trouxe ali uma modelagem do barro, soprou o fôlego de vida e tornamos alma vivente. Então, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a estrutura da raça humana e sabe que a nossa fragilidade, a nossa natureza humana é pecaminosa. E, portanto, precisamos começar a entender as lições desse texto para a nossa vida. Quantas vezes você lamenta por ter quebrado um vaso que você tinha em casa, de estimação, né?
Às vezes você sente muita dor de cabeça quando uma peça de um carro é quebrada. Quanta dor, né? Quando você quebra o pé, o braço, né? Às vezes a gente ouve um especialista ali em fraturas falando dos danos e das consequências das fraturas, né? Então nós temos vivido um tempo em que muitas fraturas estão acontecendo, muitas quebras e muita gente quebrada, muita gente se sentindo inútil, muita gente se sentindo pó, sem poder de reação diante da crise econômica, diante da crise da saúde, da crise política, da crise moral do mundo e às vezes até da crise espiritual em que a própria igreja está mergulhada. É necessário permitir que Deus trabalhe em nossa vida. Então Deus mandou o profeta Jeremias, né? Foi a mandado de Deus. Então Deus levanta os seus profetas e pede para que vá à casa do oleiro e observe. Então a palavra do Senhor está dizendo que Jeremias foi lá e desceu à casa do oleiro e foi lá ouvir as palavras do Senhor. Então enquanto o oleiro trabalhava naquelas rocas, naquelas pedras, o vaso que ele fazia, quando estragava, ele tornava a fazer de novo. Então havia uma modelagem. Deus não quer uma obra inacabada, imperfeita na nossa vida. Então Deus tem um plano especial para cada um de nós, tem um plano especial para a humanidade, mas Ele tem que trabalhar essa humanidade. Ele tem que trabalhar cada ser humano na forma individual, no conjunto familiar, na comunidade ou na comunidade espiritual, que é a igreja. Então Deus está trabalhando e modelando e usando todos os processos de quebra nessa obra que Ele está fazendo. E a Bíblia diz que a obra que Deus começou, Ele não deixa inacabada, Ele vai terminar. E a obra de Deus é perfeita. Portanto, Ele não aceita menos do que a perfeição. Um vaso transformado, purificado, limpo, sem pedregulhos, sem rachaduras, sem defeitos. Então Deus está trabalhando em nossa santificação, em nossa purificação. E Ele já providenciou todos os meios para nos modelar, trabalhar, nos limpar, nos purificar, assim como o oleiro toma aquela massa informe nas suas mãos, ou até mesmo um vaso praticamente quase pronto, mas se ele vê algum defeito, ele torna a amassar, quebrar, modelar, porque esta é a obra do Senhor na minha e na sua vida hoje, queridos. Então o profeta está ali e vemos que na palavra de Deus, em muitas passagens bíblicas, e principalmente em relação à nação de Israel, Deus sempre aponta essa ilustração dele como oleiro, a nação como sendo o vaso quebrado. Deus se apresenta sempre como oleiro para nós, como criador, como aquele que planeja uma obra e Ele vai terminar. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Disse o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 8, sendo Deus o oleiro, Ele faz com o barro o que Ele quiser. Então presta atenção, algumas lições que eu quero enfatizar para você aqui nessa noite, nesta palavra, que vai ser breve, mas eu creio que vai ser cirúrgica para a minha e para a sua vida. Primeiro aspecto que eu queria aqui trabalhar com você é que o barro precisa estar nas mãos do oleiro. Foi a primeira observação que Deus mandou o profeta fazer. Observe, o vaso nas mãos do oleiro. Nós precisamos ficar na mão de Deus. Sabe, quando vivemos momentos de apuros, de dificuldades, não sabemos como fazer, como seguir adiante, o primeiro passo é se lançar nas mãos do Senhor. Eu me lembro da passagem do rei Davi, quando ele estava em apuros, né? Ele havia, lá no livro de Crônicas, relata um fato que ele estabeleceu um censo e não foi a comando de Deus, e aquilo Deus pesou a mão, trouxe um juízo sobre ele. Então Davi reagiu dizendo: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. Então, queridos, somos esse vaso de barro, esse vaso quebrado, que precisa estar nas mãos do oleiro. Davi, quando sentiu essa pressão dos seus próprios erros, ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens.
que agem sem misericórdia, que nos julgam, que nos condenam, antes mesmo que a gente consiga fazer uma oração. Então, querido, eu quero que você aprenda a não se preocupar com a opinião alheia, humana, mas sim o que Deus pensa. E o que Deus pensa a nosso respeito? Ele tem planos de paz, Ele tem pensamentos de paz, Ele tem pensamentos maiores do que eu. Então, portanto, nós precisamos aprender a estar nas mãos do oleiro. Deixa Deus cuidar. Às vezes nós falamos assim, Deus está no controle. É fato. Você entregou a Ele a direção da sua vida, né? O volante do seu carro, né? Vamos imaginar essa para guiar você, para te instruir. Vamos tornar isso verdade na nossa vida, para as nossas vidas. O nosso barro precisa estar nas mãos do oleiro. Um outro ponto positivo que Deus mandou o profeta observar, que naquele momento em que o oleiro estava trabalhando com aquele barro nas mãos, já estava nas mãos dele, né? E o oleiro fazia aquela obra, e ao trabalhar, o vaso se lhe estragou na mão. Às vezes, quando Deus está tratando conosco, trabalhando conosco, nós vamos ter as crises existenciais, as crises interiores, sentimentos de culpa, de falta de amor, de achar que as pessoas não nos amam, ou até mesmo Deus não está nos amando, por estar passando por um tratamento, por uma dor, por um trauma, por uma dificuldade. Mas aí é que está a beleza, né, do trabalho de Deus. Deus pegou aquilo que parecia não ser mais viável, que deveria ser lançado fora, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então Deus é extraordinário. Ele pega aquele que não é e faz ser. Deus, ele continua fazendo uma obra maravilhosa na minha e na sua vida. Na sociedade dos que são descartáveis, né? Porque o mundo olha segundo a aparência, segundo a capacidade de produção, segundo as posses, segundo os bens. Mas Deus olha para mim e para você, independente das nossas conquistas. E Ele vê um ser humano que Ele criou, que Ele amou, que Ele pagou um alto preço. Deus não despreza aquilo que aos olhos das pessoas perdeu o valor. Agora, meus irmãos, lembrem de que tanto eu quanto você, como nós éramos quando Deus nos chamou. Do ponto de vista humano, nós éramos descartáveis. Até mesmo nós não achávamos valor em nossas vidas. Do ponto de vista humano, poucos de nós somos sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Mas Deus escolheu exatamente aquilo que o mundo despreza. Acha humildade e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. E isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Né? Nós temos que lembrar de quem nós éramos quando Deus nos chamou. Éramos menos do que nada. Éramos pó. E Deus então nos resgatou, trabalhou, nos fez assentar com os príncipes, nos colocou na posição de governo juntamente com Cristo. Então que maravilha desse amor de Deus, que independe da nossa condição. Então o oleiro não descartou o vaso estragado. Deus nunca, jamais vai te descartar, porque a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai terminar, e vai ser uma obra perfeita que vai dar louvor, honra e glória ao nome dEle. Amém, querido? E uma terceira lição importante que eu quero tirar aqui, é que a graça de Deus transforma aquilo que é inútil em algo útil. Né? Assim como nós, às vezes, desprezamos, né, as próprias experiências que nós temos na vida. Mas eu quero lembrar de uma história linda da palavra de Deus que está no livro de Filemão, né, uma carta de Paulo a Filemão, que vai ser falando da experiência de Onésimo. É uma linda história. Né? Lemos sobre essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemão, de quem Onésimo era um escravo. Onésimo era escravo de Filemão. Olha o que Paulo vai solicitar dele através de uma carta. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te enviei de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo,
para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha que coisa extraordinária. Então é assim que Deus faz. Ele é o oleiro, especialista em vasos quebrados. Nós precisamos entender isso e ficar nas mãos do oleiro. Onésimo era um escravo de Filemão, mas Paulo viu naquele homem que se converteu ao Senhor e que o serviu e servia Filemão. Foi até Paulo, servir Paulo na prisão, e agora Paulo faz uma recomendação extraordinária para Filemão, dizendo: olha, recebe a ele como se fosse eu mesmo, recebe a ele como um irmão caríssimo, né? Portanto, se me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu vou restituir, porque agora eu vejo nele um vaso útil. Alguém que era um escravo, que parecia ser inútil, agora é útil no reino. É útil porque ele tanto serve a mim como serve a você, que está servindo ao Deus vivo. Então, é assim que Deus faz. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender isso. Que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus amou assim, e nos amou quando éramos ainda pecadores, como vasos quebrados, rachados, destruídos, não conseguimos reter vida, porque estávamos debaixo da condenação da morte. Então, nesse momento, Deus está dizendo para você: filho, filha, eu olho para você e você é um vaso em minhas mãos. Se renda, se entregue, deixe que eu modele, deixe que eu trate. Porque se alguém resistir a Deus, será quebrado de repente, sem que haja cura. Lembra do apóstolo Paulo? Resistiu ao Senhor, recalcitrou contra os aguilhões, mas quando Deus o quebrou, que foi quebrado de repente. E agora Paulo teve que saber quanto custava perseguir ao Senhor. E ele se tornou um perseguido. Mas Paulo conseguiu entender exatamente a grandeza desse amor de Deus, que pega-nos e nos transforma, que nos modela, nos transforma de um Saulo perseguidor a um Paulo, um grande apóstolo dos gentios. Assim como Deus fez com Pedro, que era Simão, uma cana de junco que era levada pelo vento, mas quando tem uma experiência de se render aos cuidados do oleiro, ele é transformado em Pedro, uma pedra, um pedaço de pedra, né? E Jesus referiu-se a essa pedra, né? Você vai fazer parte de mim, que sou a pedra de esquina, a pedra base de construção e edificação da igreja. Portanto, querido, Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: meu filho, minha filha, desce à casa do oleiro e veja a obra que eu faço. Por acaso eu não posso fazer como o oleiro está fazendo com esse vaso de barro quebrado? Eu quero modelar você, restaurar você, curar você e transformar você em um vaso de honra. Amém, amados? Então que essa palavra entre no teu coração nessa noite. Que você possa estar meditando, sendo esse vaso que se lança, que se deixa ser tocado pelo oleiro. Porque Deus está trabalhando, modelando, tirando os defeitos e transformando num vaso de honra, num vaso para a glória dele mesmo. Que o Pai possa estar te abençoando, derramando toda a graça que você precisa, transformando você em alguém que se sentia inútil, em alguém útil, para servir a outros, para servir ao reino, servir a Ele mesmo. Então, amado, quero que você coloque o seu coração na presença do Pai e se dobre diante dele em oração, se rendendo simplesmente, né? Na primeira lição que eu disse, deixe-se ser um vaso nas mãos do oleiro. Se renda a Ele e diga: Pai, eis-me aqui, faça fazer a tua obra, opera como o Senhor quer, faz a tua vontade em mim. E você verá a beleza do resultado dessa obra de Deus na tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Quero que você feche seus olhos onde você estiver e você seja tocado pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor te alcance e que você simplesmente diga: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo, eu me entrego nas tuas mãos para que tu faças a tua obra. Pai querido, obrigado. Obrigado por essa noite, por esse momento especial. Estamos diante de Ti, da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra entra, penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e traz discernimento em todo o nosso ser. Que o Teu Espírito Santo leve cada vida que está ouvindo a Tua palavra hoje, para que possa se render e se entregar e decidir hoje, permitir que o Senhor lhe toque, que o Senhor lhe transforme em um vaso novo, que a graça do Senhor alcance e tire toda a inutilidade, toda esterilidade, transforme e traga frutos dignos de justiça na vida desta pessoa, Pai. Que o Senhor possa estar visitando o coração, a alma dessa pessoa que está ouvindo esta palavra e esta oração nesta noite. Visita e toca com Teu amor, que Teu Espírito revele este amor, este cuidado especial que vem do trono da graça, porque o Senhor mesmo já pagou um alto preço para nos alcançar. Já entregou o Seu próprio Filho ali na cruz, que derramando seu sangue, seu corpo traspassado, Ele foi moído, foi quebrado, Ele foi, ó Deus, transformado ali por nossa causa, para exatamente nos dar os elementos de transformação na nossa vida, para que sejamos transformados em vasos novos, em corpos glorificados, ó Deus, quando seremos um dia chamados à glória eterna. Agora, restaura a alma, restaura as emoções, restaura os pensamentos, restaura a vida dessa pessoa em todos os níveis em que ela necessita e precisa da graça, do favor do Senhor, do amor do Senhor, do Teu cuidado. Eu oro a Ti agradecido, colocando no Teu altar cada vida individualmente, cada família, que essa família seja como um vaso em modelação nas Tuas mãos, e que essa vida familiar seja transformada, esse casamento transformado, Deus, um vaso novo. Deus, como o Senhor fez o primeiro milagre, ó Deus, ali no casamento em Caná da Galileia. Ó Deus, quando o vinho da festa acabou, os vasos que continham água foram o primeiro milagre do Senhor. O Senhor transformou a água em vinho e foram vasos de barro colocados na Tua presença, e o Senhor ali transformou, ó Deus, o conteúdo daqueles vasos. Porque mais do que sermos vasos modelados, precisamos ter, ó Deus, a graça do Senhor, a vida do Senhor fluindo dentro de cada um de nós. Então, por isso, visita cada casamento, transforma, ó Deus, os matrimônios, repreenda todo espírito de divórcio, de separação nas famílias, os relacionamentos entre pais e filhos sejam tratados, curados, modelados pelo Senhor. Deus, a vida em comunidade, a vida como igreja local. Deus, vem abençoar que cada um alcance do Senhor a Tua graça modeladora, transformadora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus e pela obra do Espírito Santo. Eu oro a Ti agradecido e colocando cada vida, cada necessidade nas Tuas mãos, e desde já Te bendizendo pelo milagre do Senhor, pela obra do Senhor na humanidade. O Senhor está trabalhando também com as nações, transformando nações como o Senhor fez com a nação de Israel, modelando aquela nação, ó Deus, porque Tu és o oleiro e nós somos apenas barro em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por Tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de vós e vos dê a paz hoje para todo sempre. Quem recebe aí, diga amém. Queridos, eu quero ainda convidar você para estar conosco no domingo às 19 horas para o nosso culto e celebração. E então participe, né? Acesse a nossa página, né? Nós temos o site www.yeknato.wordpress.com e você vai poder acessar ali mensagens devocionais, o nosso blog, vídeos que estão ali, também no YouTube, né? Vá ali no canal da Yekna e você terá acesso aos nossos vídeos, cada mensagem gravada, inclusive essa vai estar no YouTube também, e no Facebook você tem aí já esse acesso, você pode compartilhar e fazer com que a palavra de Deus chegue a muitos corações. Então, que Deus te abençoe. Tenha a paz do Senhor sobre a tua vida e o teu coração, em nome de Jesus. Amém?